nas telas do cinema. 2 filmes diferentes que estão sendo rodados agora em Brasília têm como tema a vida e os personagens criados por Renato Russo. E eu fui conferir como estão as filmagens. Renato Russo foi um dos criadores do chamado Rock Brasil, que nasceu nos anos 80. Rock. Fez sucesso com a banda Legião Urbana, virou ícone da rebeldia juvenil. E morreu em consequência da AIDS aos 36 anos de idade. Uma história conhecida, mas que ainda rende muita história. Fazer um filme de uma história já conhecida não é exatamente muito simples, né? O mais interessante é que eu estou fazendo a parte desconhecida da história conhecida. No fundo, esse filme é uma revelação para o público, né? Porque o Renato que o público conhece é o Renato ícone. Exato. É o Renato do Legião Urbana, é o Renato das plateias de 100 mil pessoas, de 200 mil pessoas. Retoques finais, vamos preparar para rodar! O filme Somos Tão Jovens vai mostrar uma fase anterior. Que fase é essa? É a juventude do Renato, do Manfredini Júnior, do Júnior. Vai dos 15 aos 23, na verdade é a formação do mito que todo mundo conhece. Começa com o período em que uma doença nos ossos deixou Renato de cama por mais de 1 ano. E isso fez com que ele, em cima dessa cama, ouvisse muita música, lesse muito de poesia, filosofia e tudo mais. Quando ele ficou no quarto, ele tinha que sonhar, né? E o que ele sonhava? Que ele ia ser o maior roqueiro do Brasil. Ele imaginava um roqueiro, para ele, tão lindo quanto David Bowie, coisa que ele não conseguia. Então ele dizia até que ele era um urubutango. Mas aí quando aparecem os punks, ele diz, cara, agora eu posso ser um... E ele se torna um punk, entende? Aí vem um show, justamente aquele que estava sendo recriado quando o Fantástico chegou no local das filmagens. E que concerto é? É um concerto da ciclovia que teve aqui no Lago Norte. Foi lindo, Renato. É bom que alguém gostou. O público ficou chocado e vaiou. Esperava um Renato punk e encontrou o embrião do mito em que se transformou. É o primeiro show que ele se apresenta só voz e violão e essas músicas grandes que contavam uma história, né? Que agora veio até virar roteiro de filme de tão bela e rica que era a história cantada até então. Enquanto isso, num outro local não muito distante, também em Brasília, essa história cantada vai virar um outro filme. É a saga de João de Santo Cristo, que deixou pra trás todo o marasmo da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Uma vida difícil. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua classe, sua cor. Virou bandido, mas aí conheceu uma menina. Todos os seus pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda. E o coração dele, pra ela, João prometeu. A música Faroeste Caboclo tem quase 15 minutos. Conta a epopeia do moço pobre que vira bandido e se apaixona pela moça rica. Mas não conta tudo. Ninguém sabe o que aconteceu no meio. Ele voltou pra casa e com Jeremias, Maria Lúcia se casou. Ponto. Por quê? A música não explica. Claro, e até tomar essa decisão. Até tomar o que passou na cabeça dessa mulher pra ela fazer isso. No final, todo mundo já sabe. E é até legal que a gente não fica tão preocupado com isso. Os 2 filmes têm Brasília não só como cenário, mas também como tema. Em Faroeste Caboclo, a cidade é o pano de fundo. História de Brasília da década de 80, da UNB, do movimento punk, do movimento rock and roll de Brasília, de como isso forma as pessoas hoje. Uma época pós-ditadura militar, em que o jovem tinha tudo e ele não tinha nada. É o tédio da cidade, né? Você não tem o que fazer, principalmente aqui em Brasília, falta de opções. Então, o que eles puderam fazer foi fazer música, foi zoar, foi ser punk. Felipe Seabra, vocalista e guitarrista da banda Plebe Rude, viveu aquilo tudo e confirma. Antes do rock, era chato. A gente foi forçado a criar a nossa própria cultura. Uma coisa que a gente começou do nada, aí de repente virou história e estão fazendo filme a respeito. Felipe dá uma espécie de consultoria de época para Somos Tão Jovens. O filme conta também com alguns palpites familiares. Era uma parada muito verdadeira, eu acho. Tava todo mundo tocando porque gostava, porque queria passar uma mensagem para todo mundo. Nicolau interpreta o próprio pai, Dado Villa-Lobos, guitarrista do Legião Urbana. Muitos dizem que eu tenho um pouco o jeito dele, que eu falo um pouco parecido com ele. Então eu acho que não tá sendo muito difícil, sei lá. No filme Faroeste Caboclo, a participação é do filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini. Pouca coisa, assim, apareceu uma em outra cena. Para ele, Faroeste Caboclo é um filme e um presente. Eu passei toda a minha pré-adolescência e adolescência ouvindo falar desse filme, né? Você vê esse projeto que
meio que durou quase metade da sua vida, concretizado, é uma emoção muito forte, assim, sabe? Pô, meu pai queria fazer isso, estão fazendo, que bom.